E aí pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai estar resolvendo essa treliça pelo método dos nós. Lembrando pessoal que a gente já calculou as reações de apoio desse exercício. Quem não assistiu o vídeo de reação de apoio, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Que é a parte inicial, é onde a gente descobriu a reação de apoio do meu apoio A de 6 kN e a reação de apoio do meu apoio I, que também vale 6 kN. Então, caso você não tenha pego essa parte inicial do vídeo, eu vou deixar na descrição. Nesse vídeo, a gente vai calcular apenas os nós. Nó A, nó B, C, D, E e vamos estar calculando os nós dessa treliça. Antes de estar começando o vídeo, gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, deixe um like também nesse vídeo e um comentário caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de exercício, porque isso ajuda bastante o canal. Essas semanas eu ativei no canal o botão Seja Membro, então embaixo de todos os meus vídeos vocês vão achar esse botão. Você sendo membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos do canal, como exercícios, também tem um contato direto comigo e recebe um selo. Com esse selo, todos os comentários que você for fazer nos meus vídeos vão se destacar e eu vou acabar respondendo primeiro esses comentários. Para ser membro é um valor bem significativo de R$ 2,99 ou R$ 6,99, eu deixo para que vocês possam escolher, mas é mais para dar um apoio aqui para o canal, beleza? Então vamos para o nosso exercício. Como eu comentei com vocês, a gente está fazendo o cálculo dos nós para saber qual a reação em cada uma das barras da nossa treliça. Então, para a gente poder fazer uma análise dessa treliça, nós vamos isolar cada nó e vamos trazer ele separado e depois a gente vai fazer o somatório das forças em X e também o somatório das forças em Y, para que a gente possa descobrir qual a reação das nossas barras, nossa barra AB, na nossa barra AC, a DC e todas as barras do nosso sistema, certo? Então, o primeiro passo, pessoal, a gente vai desenhar esse primeiro nó, esse nó A, e vamos fazer também todas as barras que estão chegando nele. A barra AB, a barra AC e também a reação de 1 kN e também a reação de 6 kN. Então, eu vou pegar esse nó e vou trazer aqui na próxima imagem para a gente poder estar dando início. Certo, pessoal? Então, eu trouxe o meu nó A e botei o meu exercício aqui do lado para a gente poder ir conferindo onde eu vou aplicar cada reação em cima do meu nó. Eu apenas fiz um zoom, certo? No meu nó A e desenhei o eixo Y e o eixo X, para que eu possa me referenciar. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Tem gente que já faz direto, mas dessa forma fica mais passo a passo até para poder eu explicar para vocês. Primeira coisa que eu identifico é que eu tenho uma reação em cima desse nó de 1 kN. Então, eu vou estar desenhando essa reação, certo? E essa reação vale 1. Depois, eu tenho uma outra reação, que era a reação do meu apoio, de 6 kN. Então, eu também vou ter que concentrar essa reação no meu nó. Então, ela é uma reação para cima e ela vale 6 kN. Depois, pessoal, eu preciso desenhar as reações das barras em cima do meu nó. Então, eu percebo que eu tenho aqui uma barra AC. Então, eu meio que vou cortar e vou pegar essa reação que está agindo aqui dentro. E ela vai ter um sentido da esquerda para a direita. Então, ela vai estar nesse sentido no meu nó. E eu vou estar chamando essa reação de FAC. Então, eu tenho uma força aqui, que é a força da minha barra, que eu vou estar chamando de FAC. Depois, eu também tenho uma outra força, que vai ser a força FAB, e ela está um pouco inclinada. Então, eu tenho que desenhar ela da mesma forma, certo? Um pouco inclinada, e o nome dessa força vai se chamar FAB. Lembrando que eu tenho esse ângulo, pessoal. E quando a gente vai fazer o somatório das forças no meu eixo X e Y, quando a gente tem uma força inclinada, a gente precisa decompor ela no meu eixo X e no meu eixo Y. Se você não lembra muito bem desse assunto, eu também tenho no canal, mas eu vou estar explicando bem certinho para vocês aqui também, certo? Então, eu preciso estar descobrindo o valor desse ângulo, para que eu possa calcular e distribuir essa força no meu eixo X e no meu eixo Y.
Para eu calcular o valor desse ângulo, eu vou estar calculando nesse triângulo inteiro que eu tenho aqui, porque eu preciso desse ângulo, certo? Então, eu vou estar desenhando o meu triângulo daqui para cima e também para descobrir esse ângulo. Então, o que a gente tem? Eu tenho uma base, né? Uma base aqui do meu triângulo, como a gente pode conferir, essa base até o meio vale 4,5. Então, eu tenho aqui 4,5. E a altura daquele triângulo vale 2, como a gente pode estar percebendo, ó. Então, a altura dele é 2. Eu apenas agora vou fechar esse triângulo e quero achar o valor de θ. Para achar o valor de θ, eu vou calcular pela tangente. A tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto do meu ângulo, que é 2, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente sempre é o cateto que ajuda a formar o ângulo, certo? Fazendo essa continha na calculadora, 2 dividido por 4,5, eu tenho o valor tangente de θ de 0,44. Depois, pessoal, para que a gente possa achar o valor em ângulo, eu tenho que θ é igual a 0,44 dividido pela tangente. Então, eu venho aqui na minha calculadora e eu aperto Shift, tan na menos 1. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Do meu valor, o meu ângulo vale 23,96 graus. Então, esse vai ser o valor do meu ângulo, 23,96 graus. Esse vai ser o valor do meu ângulo do triângulo que eu estava procurando. Então, eu sei que esse ângulo, ele vale 23,96 graus, certo? O meu próximo passo é eu decompor essa força de FAB para o meu eixo X e para o meu eixo Y. E como eu faço? Eu vou ter uma componente no meu eixo X. Então, eu vou ter no meu eixo X FAB vezes o cosseno do meu ângulo. E eu já vou explicar para vocês o porquê cosseno do meu ângulo. E eu vou ter uma componente no meu eixo Y. E essa componente vai estar para cima. E ela vale também FAB vezes o seno do meu ângulo, 23,96 graus. E eu vou explicar para vocês o porquê de cosseno e porquê de seno, tá? Quando a gente vai espelhar uma reta inclinada com um certo ângulo, vamos supor aqui que eu tenho o meu eixo X e eu tenho aqui o meu eixo Y. Se eu for rebater essa componente para o meu eixo X, aqui vai ser cosseno, porque eu estou rebatendo aonde ajuda a formar o meu ângulo, certo? Um outro exemplo, se essa reta tivesse inclinada desta forma e o meu ângulo tivesse sendo mostrado aqui, quando eu for rebater ela, aqui vai ser cosseno do meu ângulo e aqui vai ser o seno do meu ângulo, certo? Então, é uma regrinha. Quando vocês forem rebater, o lado que vocês rebatem, que ajuda a formar o ângulo, é o cosseno. O outro lado é o seno do ângulo, certo? Então, depois que a gente já identificou FAB vezes o cosseno do ângulo e também FAB vezes o seno do ângulo, o próximo passo é a gente fazer o somatório das minhas forças no eixo X e também o somatório das minhas forças no eixo Y. Então, vamos começar com o somatório das minhas forças no eixo X igual a 0. Quais as forças que eu tenho no meu eixo X? Eu tenho a força FAC. Ela vai ser positiva porque eu vou dizer que tudo que está da esquerda para a direita é positivo. E também tenho a minha força FAB vezes o cosseno
de 23,96 mais FAB vezes o cosseno de 23,96 graus. Agora, a gente vai estar fazendo o somatório das minhas forças no eixo Y. Então, eu vou ter o somatório das minhas forças no meu eixo Y tem que ser igual a zero. Eu vou dizer que tudo que está de baixo para cima vai ser positivo. No meu eixo Y, eu tenho a reação de 6 kN positiva. Tenho a reação de 1 kN que está para baixo, então ela vai ser negativa. E também vou ter a minha reação FAB vezes o seno de 23,96 graus, que ela vai ser positiva, porque ela está para cima. Vezes o seno de 23,96 graus. Como eu não tenho mais nenhuma reação, nenhuma força sendo aplicada no meu eixo Y, eu posso dizer que essa equação vai ser igual a zero. Então, eu vou fazer essa continha, vai me dar o valor de 5, certo? Eu vou passar esse 5 para o outro lado da minha equação, então eu vou ter FAB vezes o seno de 23,96 graus igual a menos 5. Vou trazer um pouquinho para cima. Eu vou passar esse seno de 23,96 graus dividindo. Então, eu tenho que FAB é igual a menos 5 dividido por seno de 23,96 graus. Então, fazendo essa continha já na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o resultado de menos 12,31 kN. Tá? Esse é o valor de FAB. Então, a gente já encontrou o valor da minha primeira barra. O valor da barra FAB é o valor dessa barra. Se ela está negativa, significa que a minha barra está comprimindo. Se ela estivesse positiva, ela estaria tracionando a minha barra, certo? O próximo passo é a gente substituir esse valor que a gente encontrou aqui nessa equação, porque daí eu consigo encontrar o valor de FAC. Então, eu tenho FAC mais, é negativo a minha reação, menos 12,31 vezes o cosseno de 23,96 graus, igual a zero. Então, eu vou fazer o cosseno de 23,96, 0,91, então esse valor aqui é 0,914 vezes 12,31. Eu tenho o valor de 11,25. Quando eu tirar esse negativo de dentro do parênteses, ele continua negativo, certo? Então, eu tenho que FAC menos 11,25 é igual a zero. Eu passo para o outro lado, então. Eu tenho que FAC é igual a 11,25 kN. Então, a gente já encontrou o valor da minha barra FAC e FAB, que são as minhas barras FAB e FAC. O próximo passo, a gente vai estar calculando o nó B, que é esse nó. Como eu falei para vocês, quando vocês vão iniciar um novo nó, vocês pegam tudo que está acontecendo nesse nó, todas as barras e também a reação, e isolam ele como a gente fez aqui agora, para poder começar a distribuir as forças. Eu vou trazer já no próximo quadro pronto para a gente dar continuidade para o exercício. Vamos iniciar então a colocar as forças que estão atuando no meu nó B. A primeira reação que eu encontro é a reação de 2 kN, que ela está sendo aplicada para baixo.
Então, eu vou colocar minha primeira reação no nó. E ela vale 2, certo? Depois, eu tenho uma força que eu vou chamar de FBC, uma força que eu vou chamar de FBA e também uma força que eu vou chamar de FBD. E eu vou colocar ela mais ou menos como está nesse desenho. Então, eu tenho uma força aqui para baixo. E essa força eu vou estar chamando de FBC. Eu também tenho uma força para o outro lado. E eu vou estar chamando essa força de FBA. E a minha última força está para cima. E eu vou chamar essa força de FBD. O próximo passo é a gente estar decompondo todas essas forças que a gente tem inclinada, tá? Para que a gente possa começar a fazer o somatório das forças. Primeira coisa, pessoal, a gente pode identificar que eu tenho aqui ângulos internos, tá? Que são iguais. Por exemplo, eu tenho aqui o meu ângulo A. Se eu passar uma linha na minha treliça aqui, esse ângulo vale a mesma coisa que esse ângulo. Vocês podem ver que existe um padrão. Os dois estão no mesmo inclinamento, na mesma inclinação, certo? Então, esse ângulo aqui, θ, é igual a esse ângulo θ. E esse ângulo θ a gente já descobriu quando a gente calculou o nó A. θ é igual a 23,96 graus. A gente já tem um dos ângulos, certo? Agora, vamos estar descobrindo o nosso segundo ângulo. Pessoal, eu preciso de um ângulo para minha força FBC. Eu poderia utilizar esse valor de θ. θ igual a 23,96. Mas eu vou ensinar para vocês uma forma de encontrar esse valor aqui, por semelhança de triângulo. Porque vai ter uma hora que vocês vão se deparar com um exercício que vai ser preciso calcular dessa forma. E assim o exercício vai ficar de uma forma mais completa. Mas caso vocês queiram, podem utilizar direto esse valor de θ. Mas o θ que eu vou encontrar vai ser esse aqui, certo? Então eu quero encontrar esse valor de θ por semelhança de triângulo. O que eu vou fazer? Olhando na minha figura, o ângulo que eu quero é esse ângulo, que é o ângulo do meu eixo para minha barra, do meu eixo para minha barra, certo? Só que eu percebo que esse lado também tem uma inclinação igual, né? Ele vai ser ângulos iguais. Então eu vou pegar esse pedacinho de triângulo e vou pegar esse triângulo maior e vou trazer ele aqui para vocês. O meu triângulo maior, esse triângulo aqui, ele vale 4,5 e a altura dele é 2. E ele tem um ângulo θ. O meu triângulo menor, isso vale para todos os tipos de triângulo quando vocês precisam encontrar, certo? O meu triângulo menor, ele vale 1,5 e a altura dele é o que eu quero descobrir para eu achar esse valor de θ depois. Então, a semelhança de triângulo funciona dessa forma. 2 está para 4,5, certo? Assim como x está para 1,5. Então, para eu encontrar essa altura x, basta eu multiplicar cruzado aqui e eu vou achar esse valor de x. Então, eu tenho 4,5x igual a 3. O meu valor de x igual a 0,66. Então, já achei o meu valor de x. Ele vale 0,66. Para eu achar esse ângulo que eu estou procurando, que seria esse ângulo aqui, certo? Eu faço a tangente do meu ângulo. Então, eu tenho a tangente de θ igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de θ
igual ao cateto oposto do meu ângulo, 1,5, dividido pelo meu cateto adjacente, que é o valor que eu acabei de encontrar. Então, a tangente de θ vai ser igual a 1,5 dividido por 0,66, 2,27, e a gente vai fazer na calculadora, como eu falei para vocês, Shift e tan na menos 1. Então, eu tenho que o valor do meu ângulo é 66,25 graus. Então, a gente já encontrou o valor desse ângulo que a gente estava procurando e também o valor desse ângulo que a gente estava procurando. Eu tenho o primeiro θ 23,96 e o meu segundo θ 66,25. Só lembrando, né, pessoal, que a gente não precisaria ter encontrado esse ângulo. A gente já saberia o valor que esse ângulo tem, que é 23,96. Eu encontrei esse ângulo para poder decompor a minha força do cosseno no eixo Y, apenas para que vocês vejam como se faz a semelhança de triângulo. Porque em alguns exercícios de treliça vocês vão precisar fazer. E dessa forma o exercício ele vai ficar mais completo, tá? Agora, então, vamos começar a decompor a minha força no meu eixo. Eu vou começar com a força FBC, que é do ângulo que eu acabei de encontrar. Eu vou primeiro decompor ela no meu eixo Y, certo? Essa força ela vai se chamar FBC vezes... Lembrando que, como ela ajuda a fazer o ângulo, ela vai ser cosseno de θ, que a gente acabou de encontrar. Então, eu já vou fazer esse cosseno de θ. Então, o cosseno de 66,25 vale 0,40. Eu vou dar uma arredondada. Então, vezes o cosseno, que é 0,4. Então, eu já vou colocar aqui o valor 0,4 que a gente vai precisar. Eu também preciso decompor a minha força FBC no meu eixo X. Vão me surgir também uma força chamada FBC vezes o seno do meu ângulo. Então, o seno de 66,25, vou até colocar aqui também, 0,914. Então, FBC vezes 0,914, certo? Próxima força que eu preciso estar decompondo é a minha força inclinada FBA. Eu vou ter também uma decomposição no meu eixo X e uma no meu eixo Y. Eu vou começar pelo meu eixo X, então vai me surgir uma força para cá, que eu vou chamar de FBA, vezes, como eu estou decompondo o lado que ajuda a formar o ângulo, vai ser cosseno de θ. Então, cosseno desse ângulo aqui. Então, cosseno de 23,96, 0,914, certo? Então, FBA vezes 0,914. Também vai me surgir uma decomposição no meu eixo Y. Então, vai ter mais uma força aqui para baixo. Essa força vai se chamar FBA vezes o seno de θ, certo? Então, o seno de 23,96, 0,40. 0,40. A próxima força que eu preciso decompor vai ser a minha força FBD, que tem o meu ângulo θ igual à minha força FBA. Então, eu vou decompor no meu eixo X primeiro. Vai me surgir uma força FBD vezes o cosseno, porque me ajuda a fazer o ângulo. Então, FBD vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo é 0,914.
E também vai me surgir uma reação para cima. Uma reação para cima que vai se chamar FBD vezes o seno desse ângulo, que é 0,4. E só lembrando, pessoal, que eu tenho uma reação aqui também para baixo de 2 kN, tá? Que ela está sendo aplicada direto no meu nó B, certo? Então, agora que eu já consegui decompor todas as minhas forças no eixo X, no eixo Y, e já identifiquei todas as minhas reações, a gente pode começar a fazer o somatório das minhas forças no meu eixo X e também o somatório das minhas forças no meu eixo Y. Eu vou começar, então, com o somatório das minhas forças no eixo Y, igual a 0. No meu eixo Y, eu vou dizer que tudo que está de baixo para cima é positivo. Minha primeira força no eixo Y vai ser a força FBD vezes 0,4. Então, eu tenho FBD vezes 0,4. Depois, eu tenho uma força para baixo que se chama FBC vezes 0,4, menos FBC vezes 0,4. Uma outra força para baixo chamada FBA vezes 0,4. Então, ela vai ser negativa FBA vezes 0,4. E para finalizar, eu tenho a minha reação de 2 kN. Agora que eu tenho já todas as equações, todas as reações, eu posso dizer que essa equação ela vai ser igual a 0. E lembrando, pessoal, que o valor de FBA a gente já encontrou no nosso nó A. Eu vou trazer aqui para vocês verem. Então, a gente está calculando FBA e aqui eu tenho FAB. O valor da reação vai ser a mesma para os dois. Então, essa reação aqui, FBA, a gente já tem e ela vale menos 12,31 kN. Então, eu vou estar substituindo ela na minha equação, certo? Então, eu vou ter FBD vezes 0,3 menos FBC vezes 0,4. Eu tenho que o valor de FBA é menos 12,31. Então, eu tenho menos 12,31 vezes 0,4 menos 4,924. Quando eu vou multiplicar, esse sinal de menos com menos vai ficar positivo. Então, eu tenho mais 4,924 menos 2 igual a 0. Eu apenas vou fazer essa soma e vou passar para o outro lado. Eu tenho que FBD vezes 0,4 menos FBC vezes 0,4 vai ser igual a 4,924 a menos 2,924. Eu já achei, então, a minha primeira equação, certo? Agora eu vou estar fazendo o somatório das minhas forças no eixo X para eu ter uma outra equação e isolar um desses FBC ou FBD para poder achar os resultados. Eu vou estar fazendo, então, o somatório das minhas forças no eixo X igual a 0. Eu vou dizer que tudo que está da esquerda para a direita vai ser positivo, certo? No meu eixo X, a primeira força que eu encontro é a força FBA vezes 0,914. Então, eu tenho FBA vezes 0,914. Ela vai ser negativa, porque ela está no sentido contrário que eu arbitrei como positivo. Depois, eu tenho a força FBC vezes 0,914. Mas, essa força vai ser positiva, FBC vezes 0,914.
E para finalizar, eu também tenho a força de FBD vezes 0,914. Positivo FBD vezes 0,914. Como eu não tenho mais nada aplicado no eixo x, eu vou dizer que essa equação vai ser igual a zero. Lembrando, pessoal, que o valor de FBA eu já encontrei, certo? É o valor de FBA. Quando a gente calculou o nó A, eu já encontrei FAB e vale o mesmo resultado, tanto FAB quanto FBA, porque é a mesma barra. Esse valor encontrado vale menos 12,31. Então, aqui eu tenho menos 12,31. Fazendo essa multiplicação, certo? 0,914 vezes 12,31, eu tenho o valor de 11,25, que vai ser positivo. Eu tenho um sinal de negativo aqui e um sinal de negativo aqui. A única coisa que eu vou fazer é passar ele para o outro lado, e ele vai se tornar negativo, certo? Então, eu vou ter que FBC vezes 0,914 mais FBD vezes 0,914 igual a menos 11,25. Então, eu já encontrei a minha segunda equação, certo, pessoal? Agora eu vou pegar uma das minhas forças, vou isolar ou da minha primeira equação ou da minha segunda e depois vou substituir na minha outra equação. Então, eu vou pegar essa minha primeira equação e vou estar trazendo ela para cá para poder isolar o meu valor de FBD. Eu tenho FBD vezes 0,4. Eu vou passar esse valor aqui para o outro lado. Então, eu tenho igual menos 2,924. Passei para o outro lado, ficou positivo. Mais FBC vezes 0,4. Vou passar esse 0,4 dividindo. Então, eu tenho FBD igual menos 2,924 dividido por 0,4 mais FBC vezes 0,4 dividido por 0,4. Posso cortar aqui e posso dividir os dois. Eu tenho o valor de FBD igual 2,924 dividido por 0,4 vai ser igual a menos 7,31 mais FBC. Eu já consegui isolar a minha primeira equação. O próximo passo é eu pegar esse valor de FBD que eu encontrei e substituir na minha segunda equação, certo? Então, vamos lá. O que eu vou ter? FBC vezes 0,914 mais o valor que eu substituí, certo? Vou botar entre parênteses, menos 7,31 mais FBC vezes 0,914 igual a menos 11,25. Pessoal, a gente pode perceber que fazendo isso, eu tenho o valor de FBC, outro valor de FBC, e eu não tenho mais nenhuma outra incógnita. Isso permite que a gente ache o resultado. A gente só precisa estar resolvendo essa equação. Então, eu vou ter FBC vezes 0,914. Vou estar multiplicando 0,914 vezes 7,31, 6,68.
Quando eu tirar ela de dentro aqui do meu parênteses, ela continua negativa. Positivo com negativo, continua negativo. Mais FBC vezes 0,914 igual menos 11,25. Agora, eu vou pegar esse menos 6,68 e vou passar para o outro lado e ele vai trocar o sinal, certo? Eu vou colocar aqui o sinal de igual. Eu vou passar para o outro lado, então eu vou ter do outro lado menos 11,25 mais 6,68 vai continuar aqui com menos 4,57 e aqui do outro lado eu posso estar subtraindo FBC, esse meu valor de FBC, desse meu valor de FBC também. Então eu vou estar somando, desculpa, os dois, tá? Porque aqui ele é positivo e aqui ele também é positivo. Então eu tenho 0,914 vezes 2. 1,83 vezes FBC. Eu vou estar passando esse 1,83 dividindo e vou isolar FBC. Menos 4,57 dividido por 1,83. Com isso, eu consigo encontrar o meu valor de FBC. Então, 4,57 dividindo por 1,83. Menos 2,5 quilonewtons. Já achei, pessoal, o valor de FBC. O próximo passo é eu estar substituindo esse valor encontrado em uma dessas duas equações para que eu encontre o meu valor também de FBD, certo? Eu vou estar substituindo para encontrar o meu valor de FBD nessa equação, que ele já está isolado, mas eu poderia estar substituindo nessa equação ou nessa equação, mas o meu objetivo é achar o valor de FBD. Então, eu vou encontrar FBD igual menos 7,31 mais, vou botar entre parênteses, menos 2,5. Vou puxar um pouquinho para cima, menos 2,5. Positivo com negativo continua negativo. Eu vou somar esses dois valores. Eu tenho que FBD vai ser igual a menos 9,81 quilonewtons. Então, eu já encontrei o valor de FBD e também já encontrei o valor de FBC. O próximo passo, pessoal, é eu pegar a minha treliça e analisar o próximo nó. A gente vai estar analisando agora o nó D. Eu vou trazer ele já para outra página para a gente começar a calcular o nó D. Certo, pessoal? Agora vamos começar a calcular o meu nó D. Eu vou estar desenhando junto com vocês todas as reações do meu nó. A primeira delas que eu posso perceber é a força de 2 kN que está para baixo. Então, eu vou colocar essa força aqui para baixo. E essa força vale 2. Depois, eu vou ter uma barra que vai se chamar FDC, certo? Também para baixo. Então, eu tenho aqui FDC. E eu também vou ter uma barra inclinada que vai se chamar FDE. Então, ela vai estar mais ou menos assim. E ela vai se chamar FDE. Para finalizar, eu vou ter a barra FDB, que vai estar para baixo. FDB. Então, eu já consegui identificar
todas as barras que estão saindo do meu nó B e também todas as reações ou cargas concentradas que eu tenho no meu nó. Já está tudo desenhado. E uma outra coisa que eu preciso encontrar é o meu ângulo. Só que eu percebo, pessoal, aqui pelo meu triângulo, quando eu encontrei esse primeiro ângulo que eu estava precisando, se eu traçar uma linha no meu nó, como se fosse o meu eixo X, esse ângulo vale o mesmo que esse ângulo, porque é a mesma inclinação. Então, esse ângulo θ, ele vale 23,96 graus. E também eu tenho um ângulo que são alternos externos, que também vale o mesmo ângulo, certo? Porque a gente pode perceber, pessoal, que se eu passar uma linha e atravessar uma outra linha inclinada, eu tenho esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui, tá? Então, todos os dois ângulos valem 23,96 graus. Então, a gente vai começar agora a decompor a minha força já no meu eixo, certo? Primeira coisa, eu vou fazer o cosseno desse ângulo e também o seno, porque a gente vai estar precisando. Tem cosseno de 23,96, 0,914, e o seno desse ângulo, 23,96, vale 0,40. Vou começar a decompor pela minha força FDB. Quando eu decompor ela no meu eixo X, com ajuda a compor o ângulo, ela vai ser cosseno. Então, eu vou ter a primeira força no meu eixo X, vou chamar ela de FDE, vezes o cosseno do meu ângulo, que vale 0,914, vezes 0,914. Também vou ter uma componente no meu eixo Y. Então, vai me surgir também uma força para cima, que eu vou chamar de FDE, vezes o seno do meu ângulo, que vale 0,40. 0,4. Já decompus a minha primeira força, vou começar a decompor a minha segunda força. A minha segunda força, eu percebo que eu tenho, no meu eixo X, ele ajuda a compor o meu ângulo. Então, quer dizer que no meu eixo X, ele vai ser cosseno. Então, vai já surgir a minha primeira força no eixo X. Eu vou chamar de FDB vezes o cosseno, que vale 0,914. E também vai me surgir uma força no meu eixo Y, que vai ser para baixo, e eu vou chamar de FDB vezes o seno, que é 0,40. Além dessas forças que eu decompus, eu também tenho essa força concentrada de 2 kN, certo? E também a força da minha barra FDC. FDC. Certo? Agora, pessoal, que a gente já identificou todas as nossas reações e também já decompôs as barras inclinadas, a gente pode começar a fazer o somatório das minhas forças em X e também o somatório das minhas forças em Y. Eu vou começar, então, com o somatório das minhas forças no eixo X igual a 0. Eu vou dizer que tudo que está da esquerda para a direita é positivo e tudo que está da direita para a esquerda é negativo. No meu eixo X, a minha primeira força que aparece é FDB vezes 0,914. Lembrando que ela vai ser negativa, FDB vezes 0,914 mais FDE vezes 0,914. Como eu não tenho mais nenhuma força atuando no eixo X, posso dizer que essa equação ela é igual a zero. Pessoal, lembrando que a gente já achou
o valor da minha força FDB. Quando a gente calculou aqui o meu nó B, o FBD, que é essa barra aqui. Então, a gente já encontrou o valor dessa reação e ela vale menos 9,81. Então, a gente já tem esse valor. Eu vou estar substituindo para que a gente possa calcular. Então, eu vou ter 9,81 vezes 0,914, 8,96. Negativo com negativo vai ficar positivo. Então, eu tenho 8,96, que é o resultado dessa conta, mais FDE, vezes 0,914 igual a zero. Eu vou estar passando esse 8 para o outro lado da equação e depois vou passar esse valor dividindo. Eu tenho FDE igual menos 8,96 dividido por 0,914. Vou fazer essa continha na calculadora. Eu vou ter o valor de FDE igual a menos 9,81 quilonewtons. Então, eu já encontrei o valor da minha força FDE também. O próximo passo é a gente fazer o somatório das minhas forças no eixo Y. Então, vamos lá. Somatório das minhas forças no eixo Y tem que ser igual a zero. O que eu tenho no meu eixo Y? Eu vou dizer que tudo que está para cima é positivo, certo? Então, eu tenho FDE vezes 0,4 positivo, FDE vezes 0,4. Negativo, eu vou ter a força de 2, então eu tenho menos 2, menos FCD, que é o valor da minha barra CDC, FDC, menos FDB, vezes 0,4. Tudo isso tem que ser igual a zero. Eu já tenho o valor de FDE que eu encontrei. Eu vou estar substituindo, ele vale menos 9,8. E eu também tenho o valor de FDB, que vale também menos 9,81. Certo? Eu vou estar só substituindo aqui. E uma coisa a gente já pode estar percebendo, né, pessoal? Quando eu for substituir essa força no lugar do FDE, ela vai ficar negativa, certo? Nesse lado, quando eu for substituir, ela vai ficar positiva, porque negativo com negativo vai dar positivo. Então, eu posso perceber que essa equação é igual a essa equação aqui. Então, as duas vão se anular. Uma está positiva e a outra está negativa. O que vai sobrar vai ser o menos 2 menos FDC igual a zero. Vou passar o FDC para o outro lado. FDC é igual a menos 2 kN. Então, eu já achei o valor da minha reação FDC. E também já achei o valor da minha reação FDE. O próximo passo, pessoal, é a gente começar a calcular o meu nó C. Então, agora a gente vai para o meu nó C e depois, para finalizar, a gente vai para o meu nó E, porque depois a treliça do outro lado ela é toda igual. Então, basta repetir o cálculo. Então, a gente vai para o nosso nó C. Vou trazer agora numa folha limpa para a gente poder dar continuidade. Eu trouxe agora o nó C, para que a gente possa começar a identificar as reações no meu nó, certo? A minha primeira reação que eu vou identificar vai ser a reação para cima, FCD. Então, eu vou ter uma reação aqui para cima, e essa reação vai se chamar FCD.
Depois eu vou ter uma reação da direita para a esquerda, que eu vou chamar de FCA. Então, eu já tenho uma reação que eu vou chamar de FCA. Também vou ter uma reação para o outro lado, que eu vou chamar de FCG. Então, tem uma reação para cá que eu vou chamar de FCG. E também vou ter duas reações inclinadas, FCE e FCB, que eu já vou estar colocando aqui. Então, tem uma reação inclinada, eu vou chamar de FCE, e uma outra inclinada aqui para o outro lado, que eu vou chamar de FCB. Próximo passo, pessoal, a gente identificar os ângulos que estão essas forças inclinadas, para a gente poder estar decompondo elas. Vamos lá. Na minha barra FCB. FCB é essa barra. Esse meu ângulo, certo? Ele é igual a esse meu ângulo. Então, esse ângulo aqui, ele vale θ e continua a valer aqueles 23,96 graus, certo? O ângulo que eu vou precisar descobrir seria esse ângulo, porque esse ângulo eu ainda não sei quanto é que ele vale, então eu vou precisar descobrir. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou trazer ele aqui para a gente poder estar descobrindo quanto vale esse ângulo. Eu vou ter 1,5, 2 de altura, e o ângulo que eu quero descobrir é esse ângulo aqui, θ. Então, a gente vai calcular pela tangente. A tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de θ, o cateto oposto ao meu ângulo, vale 2. O cateto adjacente, que ajuda a formar o meu ângulo, vale 1,5. Certo? Então, eu vou fazer essa continha. 2 dividido por 1,5, 1,33. Então, eu tenho que θ é igual a tan na menos 1. Como eu falei para vocês, vem aqui na calculadora, aperta Shift, tan na menos 1 do valor. O meu valor do ângulo vale 53,13 graus. Então, a gente já encontrou quanto vale o meu ângulo, esse ângulo aqui, certo? Eu vou estar anotando ele aqui, 53,13 graus. A gente já vai estar fazendo o seno e o cosseno desses dois ângulos, para depois facilitar. Então, o cosseno desse ângulo vale 0,914 e o seno 0,4. O cosseno desse meu ângulo vale 0,6 e o seno 0,8. Então, vamos começar a decompor as minhas forças no meu eixo Y e no meu eixo X. Eu vou começar a decompor pela minha força FCE. Então, eu vou decompor ela primeiro no meu eixo X. Eu vou ter uma força aqui. Essa força eu vou chamar de FCE vezes o cosseno, porque ajuda a formar o meu ângulo, lembrando. Então, o cosseno desse meu ângulo θ, 53,13. O cosseno desse ângulo vale 0,6. E eu também vou decompor ele no meu eixo Y. Então, eu tenho uma força aqui também para cima, FCE,
vezes o seno desse ângulo, 0,8. Já decompus a minha primeira força, vou decompor a minha segunda força. Vou decompor ela primeiro no meu eixo x. Eu tenho FCB, estou decompondo primeiro no meu eixo x, lembrando que ajuda a formar o meu ângulo vai ser cosseno. Então, cosseno desse meu ângulo, 0,914. E também eu vou decompor uma força para cima, FCB, vezes o seno desse ângulo, 0,4. Lembrando, né, pessoal, que eu vou ter uma reação, uma força também aqui para cima, que eu vou chamar de FCD. Também vou ter as minhas forças no eixo X, FCG. E também tenho minha outra força no eixo X, FCA. Agora que a gente já conseguiu decompor todas as minhas forças no eixo, a gente começa a fazer o somatório das forças no eixo X e no eixo Y. Eu vou começar, então, com o somatório das minhas forças no eixo Y igual a 0. Então, o que eu vou ter no meu eixo Y? Eu vou dizer que tudo que está para cima é positivo. No meu eixo Y, tenho a minha primeira força, FCD, positiva, porque ela está para cima, mais a minha segunda força, FCE, vezes 0,8. Depois, a minha terceira força, positiva também, FCB, vezes 0,4. Como eu não tenho mais nenhuma força atuando no eixo Y, eu posso dizer que essa equação vai ser igual a 0. Lembrando, pessoal, que tem dois valores aqui que eu já possuo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Esse valor aqui de FCB, a gente já havia encontrado. FBC, que vale menos 2. Então, esse valor aqui, eu já sei, pessoal, que vale menos 2. E também esse valor aqui de FDC, que é esse valor aqui, FCD, ele vale menos 2. Aqui, na verdade, é menos 2,5. Eu acabei me confundindo. FCB, que está aqui, FBC, mesma coisa do que FCB, 2,5. E o FDC, menos 2. Então, eu já tenho o valor de duas reações e vou ficar apenas com FCE, que é o valor que eu estou querendo descobrir agora no momento. Então, eu vou fazer FCE vezes 0,8. Eu vou passar esse menos 2 para o outro lado, igual, ele vai se tornar positivo. Vou estar fazendo esse cálculo, 2,5 vezes 0,4, 1, vai ser um valor negativo, negativo com positivo fica negativo, eu passo para o outro lado, ele se torna positivo, certo? Vou passar o 0,8 dividindo, e tenho que o valor de FCE vai ser igual a 3,75 kN. Certo? Já achei, então, o valor de FCB, 3,75 kN. Próximo passo é a gente fazer o somatório das minhas forças no eixo X, certo? Então, vamos lá. O somatório das forças no eixo X tem que ser igual a 0. Eu vou dizer, pessoal, que tudo que está da esquerda para a direita vai ser positivo. Então, eu tenho a minha primeira força, FCB, vezes 0,914. Vai ser negativo, FCB, vezes 0,914, menos FCA, mais FCG, mais
FCE vezes 0,6. Como eu não tenho mais nenhuma reação no eixo x, posso dizer que essa equação vai ser igual a zero. Então, eu vou ter 4 incógnitas, mas 3 eu já sei os valores. A primeira delas seria o valor de FCE, que a gente já descobriu. Aqui é FCE, acabei botando FCB por engano. Então, esse valor aqui, ele vale 3,75. O valor de FCB, vamos lá, FCB vale menos 2,5. E o valor de FCA, que está aqui, FAC, vale 11,25. Então, eu vou estar multiplicando esse 2,5 por 0,914. Eu vou ter o valor dessa equação negativo. Com negativo vai me tornar positivo. Vou trazer um pouquinho para cima. Então, negativo com negativo me torna positivo. 2,285. Vou fazer essa segunda continha, não tem conta, na verdade. Então, menos 11,25 mais FCG, que é quem eu estou tentando descobrir, e eu vou fazer 3,75 vezes 0,6 mais 2,25 igual a zero. Então, eu vou estar isolando somente o FCG igual, eu vou fazer 2,285 menos 11,25 mais 2,25. Vai me dar o total de menos 6,715. Eu vou passar para o outro lado do sinal de igual e vai ficar positivo. Então, 6,715 kN. Então, já consegui encontrar o valor da minha reação FCE e FCG. O próximo passo é a gente fazer o somatório das forças no meu nó E, certo? Nesse meu nó E. É o único nó que ficou faltando para a gente poder finalizar o nosso exercício. Então, eu vou estar trazendo o nó já numa folha branca para a gente poder dar continuidade. Certo, então, pessoal, vamos estar calculando o nosso último nó, que é o nosso nó E. Eu estou trazendo para a gente poder dar uma olhada e começar a identificar as barras e também as reações. Primeira reação que eu vou identificar é a reação de 2 kN. Ela está sendo aplicada para baixo. E ela vale 2 kN. Eu também tenho, pessoal, 4 barras inclinadas. 2 no lado direito e 2 no lado esquerdo. Então, eu vou ter uma barra inclinada aqui e uma barra mais inclinada. Mesma coisa vale para o outro lado. Tem uma barra menos inclinada e uma barra mais inclinada. Então, vão me surgir 4 reações inclinadas, certo? Depois eu vou começar a identificar essas reações. Eu tenho essa primeira que eu vou chamar de FEF. Então, aqui FEF. Eu tenho a FEG. FEG. FEC. FEC. E para finalizar, eu tenho a FED. Agora, eu preciso começar a identificar os ângulos das minhas forças inclinadas. A gente pode perceber que se eu passar uma linha, pessoal, aqui, como eu venho explicando para vocês, são ângulos internos. Então, esse ângulo
vale a mesma coisa que esse ângulo, certo? Então, a gente já sabe quanto vale esse ângulo aqui em relação ao meu eixo. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo. E os dois ângulos aqui, θ igual a 23,96 graus. Eu vou precisar calcular apenas esse ângulo aqui, que a gente pode calcular facilmente desenhando esse triângulo. Então, eu vou trazer o triângulo aqui para o lado. Eu vou fazer a base dele. A base tem 1,5, certo? Então, essa base vale 1,5. E a altura do meu triângulo, daqui até aqui, vale 2 metros. Então, eu tenho o meu triângulo aqui. E o ângulo que eu quero encontrar é esse ângulo, que eu vou chamar de θ. Certo? Para poder encontrar esse ângulo, eu vou utilizar a tangente de θ igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de θ igual ao meu cateto oposto do ângulo, 1,5, sobre o meu cateto adjacente, que vale 2. Então, fazendo esse cálculo já na calculadora, 1,5 dividido por 2, 0,75. Então, eu tenho que tangente de θ igual a 0,75. Como eu falei para vocês, a gente vai vir aqui no shift tan na menos 1. Eu tenho que o meu ângulo θ vale 36, a gente vai arredondar, 9 graus. Então, já achei o meu segundo ângulo. Já vou estar deixando ele aqui. O meu segundo ângulo vale 36,9 graus. Que é esse ângulo aqui, pessoal. Ó. Esse ângulo dessa reação FEG e também esse outro ângulo aqui do lado. Foi isso que a gente acabou de encontrar, certo? Eu vou estar fazendo o cosseno e o seno já dos dois ângulos para a gente já deixar pronto. Né? Esse daqui, a gente já sabe que vale 0,914. E o seno dele, 0,40. Do meu próximo ângulo, o cosseno vale 0,80 e o seno 0,60. O próximo passo é a gente começar então a decompor essas forças no meu eixo. Já que a gente encontrou todos os ângulos, a gente já sabe como fazer isso, né? Então, a primeira força que eu vou começar a decompor vai ser a minha força FED. Então, eu vou ter uma primeira reação, certo? A minha primeira reação, FED, vezes, como eu estou decompondo no eixo X, e ele ajuda a compor esse ângulo aqui, vai ser o cosseno, 0,914. Agora eu vou decompor ela no meu eixo Y. Então, vai surgir uma força para baixo, que eu vou chamar de FED, vezes o seno do ângulo, 0,4. Próxima força que eu vou decompor vai ser a minha força FEC. Percebam, pessoal, que quando eu for decompor ela no meu eixo Y, o eixo Y ajuda a fazer esse ângulo aqui que eu descobri, que é 36,9. Então, no meu eixo Y, como ele ajuda a fazer o ângulo, vai ser FEC vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é 0,8.
Lembrando que vai ser cosseno, porque ele ajuda a fazer o ângulo. Agora eu vou decompor no meu eixo x. Então, se eu já decompus no meu eixo y e era cosseno, no meu eixo x vai ter que ser seno. Então, eu tenho f EC vezes o seno desse ângulo, que é 0,6. Próximo passo, a gente está decompondo a força FEF. Eu vou decompor primeiro ela no meu eixo x, vou chamar de FEF, vezes, como o ângulo está ajudando a compor aqui no eixo, vai ser cosseno desse ângulo aqui, 0,914. E eu vou decompor agora no meu eixo y. Vai ter uma força aqui também para baixo, FEF, vezes o seno desse ângulo aqui, que é 0,4. Para finalizar, a gente vai decompor a força FEG. Ela vai ter uma força para baixo, que eu vou chamar de FEG. Como o eixo y ajuda a compor esse ângulo aqui, como ele ajuda aqui, a gente vai chamar de cosseno. Então, vezes o cosseno, que é 0,8. E eu vou também ter no meu eixo x a força FEG vezes o seno do meu ângulo, que é 0,6. Além dessas forças que a gente já decompôs aqui no nosso ângulo, eu também tenho uma carga aplicada de 2, certo? Que é essa carga que a gente identificou aqui. Ela está sendo aplicada para baixo e vale 2. Próximo passo, então, é a gente começar a fazer o somatório das minhas forças no eixo y e também o somatório das minhas forças no eixo x. Eu vou começar, então, com o somatório das minhas forças no eixo y, igual a 0. Vou dizer que tudo que está para cima é positivo, como eu venho arbitrando até agora, e tudo que está para baixo vai ser negativo, tá? Então, eu tenho menos 2 menos FED vezes 0,4 menos FEC vezes 0,8 menos FEF vezes 0,4 menos FEG vezes 0,8. Então, eu apenas escrevi todas essas reações que estão para baixo e também são negativas do meu eixo y, certo? Como eu não tenho mais nenhuma reação no eixo y, posso dizer que essa minha equação será igual a 0. Lembrando, pessoal, que o valor de FED e FEC eu já tenho calculado. A gente calculou FDE, que vale menos 9,8, e também calculou o valor de FCE, que vale 3,75. A única coisa que está diferente é a posição das letras, mas o valor aqui é o mesmo, tá? Então, eu tenho esse valor de FEC 3,75 e esse valor aqui de FED, ele vale menos 9,8, certo? Eu vou estar fazendo essa multiplicação aqui de menos 9,8 vezes 0,4. Então, eu tenho 9,8 vezes 0,4. Vou ter o valor positivo, porque eu tenho um sinal de negativo e aqui também negativo. Então, eu tenho menos 2 mais 3,92. O valor dessa equação, dessa continha, 3,75 vezes 0,8, vai valer 3, e vale 3 negativo, tá? Porque tem um sinal de negativo aqui, menos 3. E vou estar passando essas duas continhas para o outro lado. Então, as duas vão virar positivas, certo? Igual FEF vezes 0,4
mais FEG vezes 0,8. Vou estar fazendo essa conta, menos 2, menos 3, mais 3,92, vai valer menos 1,08, igual FEF vezes 0,4, mais FEG vezes 0,8. Eu vou pegar, pessoal, ou FEF ou FEG e vou isolar, para depois a gente poder substituir na nossa próxima equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar FEG para o outro lado. Eu tenho menos 1,08, vai ser agora negativo, né? Menos FEG vezes 0,8 igual FEF vezes 0,4. Vou passar esse 0,4 dividindo. Vou passar tudo para esse lado para a gente continuar. Eu vou ter FEF igual menos 1,08 dividido por 0,4 menos FEG vezes 0,8 dividido por 0,4. Fazendo essa continha, eu vou obter o resultado de FEF igual menos 2,7 menos FEG vezes 2. Então, eu já consegui isolar o valor de FEF. O próximo passo é a gente fazer o somatório das minhas forças no eixo X. Eu trouxe aqui, então, em outra folha para a gente fazer o somatório das minhas forças no eixo X igual a 0. Vou dizer que tudo que está da esquerda para a direita é positivo. Tudo que está da direita para a esquerda vai ser negativo. Então, eu tenho menos FEC vezes 0,6 menos FED vezes 0,914, que é essa aqui, mais FEF vezes 0,914, FEF vezes 0,914 mais FEG vezes 0,6. Como não existe mais nenhuma reação no meu eixo X, eu posso dizer que essa minha continha vai ser igual a 0, certo? Como no somatório das forças em Y, o valor de FEC e FED a gente já tinha encontrado, né? Esse valor aqui, ele vale 3,75 e esse valor aqui, menos 9,8. A gente já tinha encontrado, então, esses dois valores, certo? Então, eu apenas agora vou multiplicar 3,75 vezes 0,6. Essa continha aqui vai me dar o valor de menos 2,25, lembrando do sinal de menos aqui. Essa continha aqui, 9,8 vezes 0,914, vai me dar o valor de 8,95. Lembrando, negativo com negativo vai ficar positivo. 8, vamos arredondar para 9,6, mais FEF vezes 0,914 mais FEG 0,6 igual a 0. Vou estar somando esses dois resultados. Eu tenho menos 2,25 mais 8,96. Essa continha aqui vai me dar o valor de 6,71. Eu vou passar já esse valor para o outro lado do sinal de igual. Então, ele vai ficar negativo, certo?
igual F, EF, vezes 0,914 mais F, EG, vezes 0,6 igual a zero. Então, aqui eu já tenho, pessoal, a minha segunda equação, certo? Eu vou estar substituindo aquele valor que a gente tinha isolado de FEF, quando a gente fez o somatório das forças no eixo X. No eixo Y, desculpa. A gente tinha isolado esse valor de FEF. Então, a gente tinha dito que... Vou botar aqui sozinho para ser melhor para a gente poder resolver. A gente isolou e disse que FEF é igual a menos 2,7 menos FEG vezes 2. Então, eu vou pegar esse valor que eu isolei de FEF e vou substituir aqui na minha equação. Então, vamos lá. Eu tenho menos 6,71 igual, vou botar entre parênteses, menos 2,7 menos FEG vezes 2, tudo isso multiplicado por 0,914 mais FEG vezes 0,6 igual a zero. Eu vou estar multiplicando para os dois lados, então eu vou fazer 0,914 vezes 2,7. Aqui eu vou ter o resultado de 2,47, eu vou estar arredondando, negativo, menos 2 vezes 0,914. FEG vezes 1,83. Isso aqui era igual a menos 6,71, certo? Mais FEG vezes 0,6 igual a zero. Eu vou estar passando esse valor aqui para o outro lado da minha equação, ele vai passar positivo. Então, eu vou ter menos 6,71, vou colocar aqui para vocês, menos 6,71 mais 2,47. Eu tenho esses dois valores aqui também que eu posso estar somando. Eu tenho menos 1,83 FEG. Então, eu tenho menos 1,83 FEG mais 0,6 FEG. Me dá o total de menos 1,23 FEG. Lembrando, pessoal, que eu somei esses dois valores porque eles têm a mesma incógnita, né? Então, FEG, FEG. Eu apenas somei esses dois valores. Fazendo, então, essa continha, menos 6,71 mais 2,47, vou ter o valor negativo de menos 4,24. Eu vou passar esse 1, 2, 3 dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter esse valor dividido por menos 1,23 igual a FEG. Fazendo essa continha, eu vou ter 4,24 dividido por 1, 2, 3. O meu resultado final será que FEG é igual a 3,45 kN. E lembrando que eu tenho dois sinal de negativo, vão cortar os dois e vai se tornar positivo. Agora, para eu descobrir o valor de FEF, basta eu substituir o FEG nessa equação que eu já havia isolado, porque daí vai ficar mais fácil para a gente poder calcular. Então, eu tenho que FEF é igual
a menos 2,7 menos, entre parênteses, 3,45 positivo vezes 2. Fazendo essa continha, eu tenho que o valor de F é F menos 9,7 quilonewtons. Então é isso, pessoal. A gente já calculou a reação de todos os nós. Por quê? Já calculamos do nó A, B, C, D e E. Eu não preciso calcular do nó G, F, H e I, porque ela é uma treliça igual, ela é igual para os dois lados, todos os apoios são iguais. Isso significa que o que eu tenho de reação de um lado, eu também vou ter de reação para o outro lado. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, deixa um like, deixa um comentário se você quer que eu resolva algum exercício específico no canal. Eu deixo sempre as redes sociais do canal, caso vocês tenham alguma dúvida também. Beleza? Até a próxima!